Bom dia, caros alunos do nono A e nono B. Vamos para a nossa segunda videoaula do módulo 8 de Matemática, Conjunto dos Números Reais. Abra na página 402 da apostila. Vamos lá então, turma. Uma das razões do aparecimento dos números reais será vista agora através de uma lenda da Grécia Antiga. E essa lenda fala da duplicação do volume de um cubo. Então, eu coloquei aí para melhor visualização de vocês aí dois cubos, né? Um menor e um maior. Então tá aí, só lembrando, pessoal, dentro da geometria espacial, o cubo ele é considerado um paralelepípedo, tá? A diferença qual é? É que o cubo possui todas as suas medidas iguais, suas arestas são iguais, tá? Por isso que chama-se cubo, mas ele é um paralelepípedo. Então tá lá. Muitas descobertas matemáticas surgiram de problemas históricos e até mesmo de histórias lendárias. Um dos problemas, a princípio considerado sem solução, né, na época deles lá, inquietou matemáticos durante alguns séculos. Em verde aí, pessoal, qual era a questão? O da duplicação do volume de um cubo. Esse problema nasceu de uma lenda da mitologia grega. Conheça a parte dela, cujo texto mantém a grafia da época de sua publicação. Então, vamos lá, temos aí o Apolo, deus grego, né, deus do sol aí. Então, qual é a lenda? Vamos ver. No templo de Apolo, na ilha grega de Delos, existia um altar com a forma de um sólido geométrico, de um cubo. Quando a peste ameaçou Atenas, é o que se conta, os habitantes da cidade se dirigiam ao oráculo de Delos em busca de auxílio e a divindade falou: erguei-me um altar igual ao dobro do já existente, também de forma cúbica, e o mal poderá ser debelado. Debelado quer dizer acabado, né, gente? Então, qual é a finalidade aí, pessoal? Então, o altar ele é de forma cúbica, ele possui um volume, e ele quer, a divindade falou para eles erguerem um outro altar de forma cúbica também, só que com o dobro do volume do que era antes. Então vamos lá. O problema de Delos provou ser insolúvel. É bem provável que os deuses tivessem noção do que exigiam e que de uma maneira ou de outra não tivessem meio de evitar a desgraça. Esta é a impressão que se tem. Tá? Os matemáticos da Grécia passaram séculos a se digladiarem com o problema de Delos. Como todos os problemas insolúveis também, este trouxe uma série de benefícios. Então foi a partir daí dessa questão, pessoal, que nessa época não existiam números reais, aí começou-se a prestar atenção mais na questão dos números. Tudo bem? Vamos entender por que os gregos não conseguiram resolver o problema da duplicação do cubo. Não nos esqueçamos de que naquela época todos os problemas eram resolvidos com construções que utilizavam apenas régua e compasso. Pessoal, só então relembrando com vocês aí, ó. Todo paralelepípedo, para eu achar o seu volume, basta eu multiplicar as suas três dimensões: comprimento, largura vezes altura. Tá certo? Ó? Como nós sabemos que o cubo tem a mesma medida, então se eu quero achar o volume de um cubo, basta eu multiplicar o comprimento, largura e altura. Então, se, por exemplo, um cubo de lado 6, então você vai multiplicar, comprimento é 6, altura é 6, largura é 6. Então é 6 vezes 6 vezes 6. Aí você vai ter o volume desse cubo, de aresta 6. Se for o volume de aresta 3, qual é o volume desse cubo? 3 vezes 3 vezes 3. E assim por diante, tudo bem? Isso nós precisaremos agora para fazer os próximos exercícios, que vocês deverão fazer na sua apostila que eu vou falando para vocês aqui, tudo bem? Então vamos lá, exercício 1. Talvez a primeira tentativa dos gregos tenha sido duplicar a aresta do cubo para obter o dobro do volume. O que acontece com o volume de um cubo quando se duplica a sua aresta? Aí ele pede para a gente considerar um cubo com 1 metro de aresta. Então, você tem um cubo menor aí, ó, até coloquei em vermelho, a aresta desse cubo menor é 1 metro. Certo? E a aresta do maior, quando você vai dobrar a aresta, passa a ser 2 metros. Até aí tudo bem?
Então, vamos calcular os dois volumes, tá? O volume do menor. Então, se o volume, a sua aresta é 1, então o volume desse cubo vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar o quê? 1 metro cúbico. Agora, se você dobra o valor da sua aresta, então você vai obter um novo volume. Se a aresta é 2, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então, o novo volume passa a ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. Então, ele sai de um volume de 1 metro cúbico. Se você dobra a sua aresta, vai para 8 metros cúbicos. E qual é a pergunta, pessoal? Ele quer que dobre. Aí foi muito mais do que dobrar, né? Foi quase 8 vezes, não, foi 8 vezes o volume. Tá certo? Ó. Então, a número 1, o que acontece? Acontece que o volume ficou o quê? Multiplicado 8 vezes. Tá? Exercício 2. Vamos resolver algebricamente o problema. Você já sabe que se a aresta de um cubo mede 1 metro, seu volume será 1 metro cúbico. O problema consiste em encontrar a aresta de um cubo cujo volume é 2 metros cúbicos. Representando por x a medida dessa aresta, escreva a equação correspondente ao problema. Então, pessoal, entenda o seguinte. Tá? Então, ele quer o quê? Que dobre de volume. Então, se eu tenho um volume de 1 metro cúbico, para obter o dobro dele, eu tenho que obter o dobro de 1 metro cúbico, é 2 metros cúbicos. Só que o meu novo cubo, que aresta que ele vai ter? Então, que número que eu posso elevar ao cubo que possa dar 2? Essa foi a grande questão dos gregos naquela época. Ok? Então, agora nesse caso aí da 2, ele quer que monte uma equação. Então, como x é a medida da aresta, então isso que eu quero descobrir, então x elevado ao cubo é igual a 2. Essa é a nossa expressão aí. Tudo bem? Exercício 3. Aplicando a operação inversa, determine o número que representa a medida da aresta do cubo cuja equação você encontrou no item 2. Então, qual é a nossa equação do item 2? X ao cubo é igual a 2. Lembrando, pessoal, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, x vai ser o quê? Raiz cúbica de 2. Essa é a resposta do item 3. Tá? X vai ser a raiz cúbica de 2. Exercício 4. Então, ele quer saber o seguinte. Esse número é racional, ou seja, a raiz cúbica de 2 é racional? Justifique. Agora eu pergunto, pessoal. Existe algum número que elevado ao cubo vai dar exatamente 2? Se nós pensarmos no número 1, número 1 vai ser o quê? 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora, o próximo número é o 2. Se eu pegar 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 já vai dar 8, bem longe do 2. Certo? Então, aí já definimos o quê? Ele não é um número racional. Tá? Por quê, pessoal? Não tem nenhum número racional que elevado ao cubo vai dar exatamente 2. Portanto, se trata de um número irracional. Ok? Exercício 5. Entre quais números inteiros consecutivos esse número está localizado? Como eu acabei de falar agora no item 4 aí, né, gente? Ó, a raiz cúbica de 2. Então, se eu pegar o número 1 e elevar ao cubo, eu vou obter 1. Se eu pegar o número 2 e elevá-lo ao cubo, né, eu vou obter 8. Então, a raiz cúbica de 2, concorda, pessoal? Que vai estar entre 1 e 2. Por quê? Porque 1 elevado ao cubo é 1 e 2 elevado ao cubo já é 8. Tá certo? Então, eu sei que entre os números inteiros, a raiz cúbica de 2 vai estar entre 1 e 2. Tudo bem? Exercício 6. Calcule o valor aproximado desse número com uma ordem decimal. Então, agora vocês farão aí na apostila de vocês. Vamos pegar, já sabe que vai estar entre 1 e 2, né, a raiz cúbica de 2. Então, você pega lá a primeira casa do 1, uma casa decimal, 1,1. Então, pega o calculador, faz lá 1,1 elevado ao cubo, vê o valor. Tá? Vê se ficou longe ou perto do 2. Aí vai chegando. Tá? Quanto mais próximo do 2, vai pegar o mais próximo dele, antes dele, e depois o próximo que ultrapasse a ele. Ou seja, você vai pegar, como nós fizemos nos exercícios anteriores aí, um valor por excesso, tá? E um valor por falta.
Então você vai determinar para mim qual é o menor valor que vai ficar um pouquinho antes do 2 e o maior valor que vai ficar um pouquinho mais do 2, tudo bem? Esse é o exercício 6, ok? Raízes de índice qualquer. Aí coloquei até para vocês aí, pessoal, o radical, né? Ó, o radical, o índice, o radical e o radicando, para a gente relembrar isso daí, tudo bem? Então tá lá. Ao resolver a seção anterior, você obteve um radical cujo índice é diferente de 2. Dessa forma, conclui-se que o índice de um radical pode ser um número n qualquer, tal que seja inteiro e positivo. Então, sempre, pessoal, esse n aqui vai ser um número inteiro e positivo. Então, ele vai ser um número natural. O radicando, né? A é o radicando, tá? E o símbolo radical, aí do lado direito de vocês. Então, tá lá. Quando o meu índice for 3, como é que eu leio? Raiz cúbica de 2. Quando o meu índice for 4, como é que eu vou fazer a leitura? Raiz quarta de 2. Quando o meu índice for 5, raiz quinta de 3. Quando o meu índice for 3, raiz cúbica de 8. E quando for n qualquer, né? Então, raiz enésima de x. Ok? Tudo bem? Encontrar a raiz enésima de um número x qualquer é encontrar um número que, elevado ao expoente n, tenha x como potência. Então, temos a primeira sentença aí, pessoal. A raiz enésima de x é igual a... Por que é igual a? Porque se a elevado a n der o próprio x. Então, essa é a primeira sentença. Então, isso nós já sabemos, pessoal. Estou pegando o exemplo aí do lado em vermelho, né? Ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Mas por que é 3? Porque o meu 3, quando eu elevo ao quadrado, por quê? Porque meu índice é 2, deu 9, que é o radicando. Tudo bem? Ou ainda, temos uma outra sentença aí. Ó. Raiz enésima de x é igual a x elevado a 1 sobre n. O que nós vimos já anteriormente. Pois, entre parênteses, se x elevado a 1 sobre n e tudo isso elevado a n é igual a x, que é a sentença 2 aí. Ó. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, a raiz quadrada de 9, como é que eu posso separá-la aí, né? Colocá-la como um expoente fracionário? É 9 elevado a meio. Meio por quê, pessoal? Porque o expoente do 9, já que é o radicando, é 1, e o 2 é sempre o índice do radical. Tudo bem? Pois, então, se nós pegarmos esse dessa forma, como expoente fracionário, e elevá-lo ao quadrado, por que quadrado? Porque é raiz quadrada, eu volto a obter o próprio 9. Então, 9 elevado a meio e tudo isso elevado a 2 vai ser o próprio 9. Ah, mas por que dá 9? Lembra aí, pessoal, aí tem uma regrinha de potenciação. Eu tenho uma potência elevado a um outro expoente. Tem uma potência dentro do parênteses, 9 elevado a meio. E ela está sendo elevada a 2. Então, pela propriedade da potenciação, é só eu multiplicar os dois expoentes, o meio e o 2. Ou seja, meio vezes 2 é 1. Então, fica o próprio 9. Tudo bem? Observe na sentença 1 que, então está lá, olhando a sentença 1 lá, o índice n na radiciação é o expoente na potenciação. Tá? Então, o índice n, tá? No nosso caso, raiz quadrada de 9, ele é 2. Ele é expoente na potenciação, ó, 3 ao quadrado lá. Também, pessoal, o radicando x na radiciação é a potência na potenciação. Então, está lá, ó. Raiz quadrada de 9 é 3, por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Olha o 9 aparecendo aí, que é o radical, né? O x lá. Tudo bem? E terceiro lá. A raiz A na radiciação é a base na potenciação. Tá certo? A raiz A, que é 3, né? 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? Observe na sentença 2 que o índice n do radical transforma-se em denominador do expoente fracionário. No exemplo dado, o numerador do expoente fracionário é 1, pelo fato do radicando x não conter expoente. No caso da existência de expoente no radicando, este se transformará em um numerador. Exemplo, então está lá, eu tenho a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Quem é o nosso radicando aí, pessoal? O nosso radicando é quem está dentro do radical, é o 2 ao quadrado. Quem é o n? O n é o 3. Tudo bem? Ó? Só que o meu radicando está com uma potência 2 ao quadrado. Então, o expoente dele é 2 e o índice é 3. Então, eu transformo esse radical numa
potência com o expoente fracionário, fazendo sempre o quê? Pegando 2, que é a base da potência, né, do nosso radical aí, do nosso radicando. O 2 é exatamente o expoente dele e o denominador é sempre o índice. Então, voltando aí, ó, a igualdade, raiz cúbica de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 2 terços. Ok? Agora, pessoal, são exercícios para praticar. Então, isso aí vocês farão, tá? Que é a aplicação do que nós acabamos de fazer agora aí. Tudo bem? Então, se não conseguirem, qualquer um tiver dúvida, pode me mandar via e-mail, que eu já passei para vocês, não tem problema nenhum. Mas aí é exatamente o que nós acabamos de fazer agora. Que nem escreva na representação de expoente fracionário os seguintes números irracionais. Então, isso vocês resolverão na apostila. Então, ele quer saber o seguinte, eu tenho raiz quadrada de 7, como é que ele fica como expoente fracionário? Então, 7 elevado a 1 sobre 2, né? Porque o expoente do 7 é 1 e o índice aqui do radical é 2. Então, 7 elevado a meio. Pronto. Na B, raiz quadrada de 5 à terceira. 5 elevado a 3 sobre 2. Aí vai embora. Certo? Ó. Mas aqui é 1 terço elevado ao cubo. Exatamente, coloca aí. A base aqui é 1 terço na letra C, né? Ó. Raiz décima de 1 terço ao cubo. Então, a base da potência é 1 terço. Então, vai ficar 1 terço, né, entre parênteses, elevado a 3 sobre 10. E por aí vai. Tudo bem? No exercício 2, ó, agora é o contrário. Escreva na representação de radical os seguintes números irracionais. Então, tá lá. Eu estou agora com expoente, uma base com expoente fracionário, eu quero no radical. 5 elevado a 2 terços. Aí você vai colocar lá o radical, vai ficar o radical, 5 que é a base. Então, lembrando, pessoal, sempre o denominador é o índice. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá? Então, letra A é isso. Letra B, ó, vai ficar raiz quadrada de 3. E por aí vai. Vai completar os restantes aí. No exercício 3, está lá. Classifique os números em racionais ou irracionais. Para os irracionais, escreva entre quais números inteiros consecutivos eles estão compreendidos. Ok? Então vamos lá, o item A. Raiz quadrada de 81. Ela é exata ou não? Né? Então ela é exata, então vai dar 9. 9 é um número o quê? Racional ou irracional? Então você vai colocar lá, racional. Tudo bem? Agora, a letra B, raiz quadrada de 20, não é exata. Então, se não é exata, ela é um número irracional. Então, nesse caso, você tem que responder, além de dizer que ele é irracional, colocar lá entre quais números inteiros consecutivos esse número vai estar. Então, é como nós fizemos nas aulas anteriores, raiz quadrada de 20. Então, quem é a raiz quadrada abaixo de 20, que é exata, a mais próxima dela? É o 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, pessoal. Se é 4, então a raiz quadrada de 20 vai estar entre 4 e 5. Tudo bem? Ó? Pronto, ó. Essa é a resposta. Irracional e vai estar entre 4 e 5. Raiz cúbica de 10, a mesma coisa, né? Existe algum número que elevado ao cubo vai dar 10? Não, então ele é um número irracional. Só que agora o meu índice é 3, então eu tenho que pegar o número e elevar o que? Ao cubo. Certo? Ó. Então eu sei que 1 ao cubo é 1. Se eu pegar 2 ao cubo, está dando 8. Só que lá é 10 o meu radicando, né? Opa, então 2 ao cubo é 8. Ah, então o menor número aí inteiro é o 2. Então esse valor vai estar entre 2 e 3. A raiz cúbica de 10 vai estar entre 2 e 3, porque 2 ao cubo é 8 e 3 ao cubo é 27. Então ele é um número irracional que vai estar entre 2 e 3. E assim por diante. Tudo bem? Conjunto dos números reais. No módulo 2, você conheceu o conjunto dos números reais obtido pela união dos números racionais Q e dos números irracionais I. Matematicamente, podemos usar a seguinte representação. A Q, a letra U, com I é igual a R. Então, o símbolo U, na teoria dos conjuntos, indica a união entre dois conjuntos. Então, eu estou unindo o conjunto dos números racionais com os irracionais, eu formo os reais. Isto é, os elementos do conjunto união são elementos de um e ou de outro conjunto. Assim, o número real ou é racional ou é irracional. Entretanto, nenhum número pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Por isso dizemos que não há elementos comuns entre os dois conjuntos, ou seja,
Q e I são conjuntos disjuntos. Em matemática, essa afirmação é representada por Q. Então, a letra U de ponta cabeça aí, pessoal, é intersecção. Então, Q intersecção com I, ele dá o quê? A letra grega φ chama-se o quê? Conjunto vazio, ou seja, não tem elementos que pertençam aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, o símbolo U de ponta cabeça aí, na teoria dos conjuntos, indica a intersecção entre dois conjuntos, ou seja, o conjunto de intersecção possui elementos comuns aos conjuntos dados. Já vimos também que os números naturais e os números naturais n e os números inteiros z são subconjuntos de quê? Lembrando, pessoal, subconjunto quer dizer o quê? Está contido. Falamos sobre isso lá no módulo 2. Como Q é um subconjunto de R, então o n e o z são subconjuntos de R. Ok? Exercício 3. Agora vocês farão na apostila os exercícios. O 1 eu vou comentar com vocês, o 2 e os 3 eles completam aí, tá? Na apostila de vocês. Então, o número 1 está lá. No módulo 1, você explorou as impossibilidades das operações inversas dos conjuntos numéricos n, que são os naturais, z, que são os inteiros, e q, que são os racionais. No entanto, ficou em aberto a seguinte questão. O conjunto Q ele é suficiente para a operação inversa da potenciação? Ou seja, pessoal, sempre vai ter a operação inversa no conjunto dos racionais? Essa é a questão aí, né, que ele está perguntando. Letra A. Após estudo dos diferentes conjuntos numéricos, como você responde a essa questão? Primeiro, pessoal, você acha é sim ou não? Não, né, pessoal? Por quê? Que nós acabamos de fazer agora, né, em relação aí ao cubo lá. Por exemplo, raiz cúbica de 2, ela é exata? Não. Tá? Então, é um número irracional. Tá certo? Então, nem sempre eu posso obter a operação inversa dela. Ok? Ó. Então, não tem nenhum número que elevado ao cubo vai dar 2. Certo? Ó. Letra B. Ele fala também do conjunto dos números reais. Existe alguma impossibilidade? Então, nós já comentamos sobre isso. Se eu perguntar para vocês, ó, raiz quadrada de 36. Ok, é 6. Né? Ó. A raiz quadrada de 81 é 9. Ok. Agora, se eu perguntar raiz quadrada de menos 9, vai existir? Se eu pegar um número, eu tenho algum número que é elevado ao quadrado, vai dar negativo? Não, não é, pessoal? Então, aí tem uma regra importante para vocês. Tá? Quando meu índice do radical for par, se ele for 2, 4, 6, 8, 10, e o seu radicando for negativo, não existe dentro dos conjuntos reais o valor dessa raiz. Tudo bem? Ok. No exercício 2, complete as sentenças usando um dos seguintes símbolos. Então, N, que são os naturais, Z, que são os inteiros, Q, que são os racionais, o I são os irracionais, o R, que são os reais, ou a letra grega φ, que significa vazio, conjunto vazio. Então, letra A, o conjunto dos naturais unindo com o conjunto dos inteiros. Qual o conjunto que eu vou obter? Né? Então, você vai colocar um dos símbolos lá. Qual você acha que é? Então, nesse caso aí, vai ser o próprio Z. Eu estou pegando os números inteiros, juntando, né, com os naturais. Então, eu vou obter os próprios conjuntos Z. Na letra B, está intersecção. Então, está lá o conjunto dos naturais em intersecção com os inteiros. Ou seja, quem que aparece nos naturais e aparece nos inteiros? É o próprio natural. Então, aí é o N. E por aí vai. Tudo bem? Exercício 3. Então, esse vocês farão sozinhos aí na apostila de vocês, tudo bem? Ó, você vai colocar verdadeiro ou falso, conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. No caso das falsas, dê contra-exemplos que mostram a falsidade da informação. Então, você vai ler devagarzinho, direitinho, ler cada item A, B, C e D, e você vai colocar verdadeiro ou falso. Aí vai ficar a critério de vocês para responder na apostila. Vamos lá então, turma. Olha, você já estudou, vamos rever aí a notação científica. No caderno 4 do 8º ano, você aprendeu a representar um número em notação científica. Vamos retomar esse conteúdo. A notação científica refere-se à representação de um número na forma de produto, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, na maioria das vezes escrito na forma decimal. E o segundo fator é uma potenciação de base 10, com expoente positivo ou negativo.
Exemplos. 1,284 vezes 10 a 22, ou 2,6 vezes 10 a menos 5. Então, vocês podem ver, ó, o primeiro número aí sempre vai ser maior do que 1 e menor do que 10. 1,284. O outro lá é o 2,6. E as potências de base 10 que acompanham, né? Com expoente positivo, 10 a 22, e expoente negativo, 10 a menos 5. Ok? Então, vamos lá para o exercício número 1. Quando o expoente da potenciação de base 10 é um número negativo, tá? Quando que isso vai ocorrer, pessoal? Ele vai ocorrer quando o número estiver entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu pegar o número 0,02, certo? Ó, é um número entre 0 e 1. Este número é a mesma coisa que 2 centésimos. Como é que eu coloco isso em forma de potência? Né? 2 vezes 10 a menos 2. Certo? Duas casas após a vírgula. 0,1. Né? Uma casa após a vírgula, que é 1/10. 1/10, então, pode ser 10 a menos 1. Então, sempre que o valor do número estiver entre 0 e 1, eu vou ter um expoente negativo, ok? Texto para a questão 2. O telescópio Hubble fez um registro com detalhes sem precedente de uma das galáxias mais antigas do universo. Objetos espaciais deste tipo costumam aparecer apenas como um ponto vermelho nas imagens captadas por telescópios, mas, neste caso, a imagem foi ampliada e esticada por um fenômeno natural conhecido como lente gravitacional. Essa distorção ocorre quando a luz contorna um corpo de grande massa que fica no caminho entre um objeto, no caso, a galáxia surgida há apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, e o seu observador, o Hubble. Na astronomia, a distância e a idade de um corpo celeste estão interligados. Por causa do tempo que a luz leva para percorrer uma grande distância, esta galáxia está sendo observada como existia há mais de 13 bilhões de anos. Os detalhes observados neste registro permitirão aos cientistas testar teorias sobre a evolução de galáxias. Então está aí o link, né, para quem tiver curiosidade de buscar aí, falando sobre o telescópio Hubble. Ok? Vamos então para o exercício 2. Escreva os dois números que aparecem no texto em notação científica. Então, voltando para o texto, lá o primeiro número que aparece lá é o 500 milhões de anos. Então, 500 milhões eu quero em notação científica. Então, vamos lá. 500 milhões, para colocar em potência de base 10, é só fazer 500 vezes, milhões é 10 elevado a 6. Então, 500 vezes 10 a 6. Só que ele não fica em notação científica. Como é que eu passo, então, para a notação científica? Eu coloco lá, 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a segunda. Então, 5 vezes 10 a segunda, vezes 10 a sexta, vai me dar o quê? 5 vezes 10 a oitava. Aí fica o número em notação científica. Então, 500 milhões é a mesma coisa que 5 vezes 10 a oitava. E o segundo número está lá, 13 bilhões de anos. Eu quero 13 bilhões em notação científica. Bilhões, pessoal, é 10 elevado a 9. Então, 13 vezes 10 elevado a 9, tá, não fica em notação científica, fica só em potência de base 10. Então, como é que eu transformo isso em notação científica? O 13 eu posso colocar como, pessoal? 1,3 vezes 10. Tá? Então, 13 é a mesma coisa. Se eu pegar 1,3 vezes 10, vai dar 13, é a mesma coisa. Então, eu coloco lá 1,3 vezes 10 a 9. Aí vai ficar o quê? 1,3 vezes 10 elevado a décima. Então, 13 bilhões é a mesma coisa que 1,3 vezes 10 a décima. Tudo bem? Agora, o exercício 3 já está aí os números, vocês já sabem fazer. Tá? Agora, com vocês, respondo aí na apostila de vocês o exercício número 3. Tudo bem? O exercício 4 é uma questão do Enem, um teste aí. Leiam devagar, pausadamente, com atenção, que dá para responder tranquilamente esse teste.